queridos, amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Como diz o nosso querido pastor, Augusto, que está aqui conosco mais uma vez nessa noite, que eu convidei para congregar aqui conosco. Deus é bom, amém? Ele junto com a sua esposa, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Parabéns para todas as mães, bem, as presentes e aquelas que posteriormente irão ouvir este sermão, este culto. Deus possa abençoar cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. É a nossa oração, que Deus alcance todas as mães, não só da nossa igreja, mas todas as mães. Sabemos que isso é possível ao nosso Deus, amém? Graças a Deus. Nós percebemos às vezes a ausência de alguns irmãos que ainda estão em festa com suas famílias, mas aprove o Senhor que nós estivéssemos aqui para cultuar a Deus também, fazer também este culto, porque nós estamos aqui também para tributar a Deus, ao Senhor, pelas nossas vidas, pela vida da igreja, pelas mães da igreja, nem pelas mães que o Senhor tem dado aqui a cada um de nós. E sabemos que até mesmo aquelas que já partiram, ela deixou um legado. Não é verdade? Eu pedi minha mãe com 8 anos de idade, mas eu carrego em cima dela. Eu ainda fui criança, tenho a fisionomia dela na minha mente. Tudo isso é um legado que as mães deixam para os seus filhos. Não é verdade? Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. É uma obra de Deus nos nossos corações, amém? Nós queremos convidar os irmãos, nós queremos fazer uma meditação de um texto. Você pode ficar mesmo sentado, não precisa levantar. Nós temos a programação hoje do Dia das Mães da Igreja, terá uma homenagem, toda a programação, e temos uma meditação, uma passagem bíblica. E nós escolhemos para a nossa meditação Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Nós poderíamos, tem várias passagens, lindas, para o Dia das Mães. Mulheres, a Bíblia é cheia de mães exemplares para as nossas vidas, não é verdade? Muitas. Vamos ler esse texto. Eu queria que você acompanhasse comigo. E eu pedi para que a Eliane depois deixasse o texto aberto. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. Pronto aí, Eliane? Pode pôr na tela. Aleluia. Ela vai ficar passando o texto aqui, amém? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava ao Senhor: Filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela, porém, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer nesta noite, Senhor, neste dia em que o mundo inteiro, meu Deus, festeja o Dia das Mães. Pai, nós queremos te louvar pelas mães desta igreja, pelas mães que partiram, Senhor, mas deixaram seus legados com as suas famílias. Nós te louvamos pelos que estão presentes, nós sabemos
estão nos seus lares. Pedimos que Tu possas abençoá-los, Pai. Pedimos também a bênção do Senhor para esta mensagem, quando vamos, ó Deus, meditar na Tua palavra. Pedimos que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas e que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma história de uma mãe aflita aos pés do Salvador. Essa é uma história que eu tenho certeza que se repete muitas e muitas vezes, e pode ser que ela esteja se repetindo exatamente nesse exato momento, em algum lugar. Pode ter uma mãe aflita, clamando ao Senhor por os seus filhos, ou por um filho, ou por uma filha. Quando nós lemos essa história, nós entendemos que essas mães, elas estão em todos os lados. Elas estão aqui, quem sabe elas estão nas esquinas, quem sabe elas estão no quarto, na sua casa. Porque o problema de um filho é uma aflição para uma mãe. Mexe com o coração da mãe. A grande pergunta é: por que as mães sofrem tanto? E a resposta é porque elas têm filhos. Só que ela que tem filho realmente sabe o quanto que é o sofrimento por um filho, por um problema. Essa história, irmãos, embora se trata de uma mãe gentia, mas ela tinha uma grande fé. Para quem não sabe o que é uma mãe gentia, ela não era uma judia. Jesus estava na região de Tiro e Sidom, e o grande destaque, um dos grandes destaques dessa história, que foi a única vez que Jesus passou por aquela região em todo o seu ministério. A única vez. Mas uma mãe gentia que tinha uma grande fé. Embora ela chegou muito abatida, é isso que a história nos diz, mas ela saiu vitoriosa. É assim que acontece com as mães de fé que chegam aos pés do Salvador. Chega com lágrimas, mas sai jubilando de alegria. Ela fez isso, irmãos, e isso aconteceu na vida dela, foi justamente em função da sua fé. A grande verdade, queridos, é que tudo que nós temos, mesmo as coisas espirituais, nós não temos que nos gloriar. A fé também é uma graça de Deus, é um dom de Deus. Não há glória em nós, não temos fé. É uma glória de Deus, e Deus deu para esta. A fé, ela não vem da família cristã, que tem várias pessoas cristãs, ela não vem da igreja que você frequenta, mas a fé é uma dádiva de Deus. Aleluia, Deus é bom, aleluia. É uma dádiva de Deus. Ele diz que ela vem pelo ouvir a palavra, ou seja, o conhecimento de Deus gera fé no coração, e isso é obra de Deus. E nesse Dia das Mães eu quero discorrer essa história com vocês e falar da fé desta mãe, essa aqui. E ela é muito semelhante à fé de todas as mães aqui. Nós, quando analisamos a história, ela é muito semelhante. Ela é muito semelhante. A fé de uma mãe que não era judia, gentia, que chegou aos pés de Jesus abatida e saiu vitoriosa. A fé de uma mãe, isso serve para todos os cristãos, ela tem um discernimento sobre o que está acontecendo com os seus filhos. As mães que viveram essa experiência sabem disso. Quando a notícia chega, ela sabia que estava acontecendo alguma coisa assim. Eu sabia que tinha uma coisa errada.
Você me disse, mas isso sabe que tinha uma coisa errada. Isso nós podemos ver no versículo 22, que diz: eis que uma mulher cananeia que saía daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas quem é que disse para aquela mulher que a filha estava endemoniada? A manifestação, o discernimento, ela entendeu, Deus havia discernido para ela, embora ela não fosse judia, mas ela tinha essa luz, essa bênção de Deus na sua vida. Então ela discerne um problema que aflige a sua filha. Os irmãos sabem, horrivelmente endemoniado, qual são todas as manifestações. Às vezes não há nenhuma manifestação de braveza, mas às vezes sutilmente, porque a Bíblia diz que as manifestações que o diabo é sagaz, mas as mães às vezes percebem, a fé de uma mãe, ela percebe, discerne a ação do inimigo às vezes na vida de um filho, o que está acontecendo, essa é a ação, e então ela vai em busca do Salvador, ela vai para os pés do Salvador, ela discerne o problema que atinge a sua filha. O pastor Peter Marshall, ele pregou um sermão exatamente no Dia das Mães, e ele afirmou o seguinte no seu sermão: que as mães são guarda das fontes. As mães são instrumentos de Deus que usa para purificar as fontes que contaminam os filhos. Acho interessante essa frase, que nós encontramos sobre esse pregador. Eu quero voltar a repetir para vocês. As mães são instrumentos que Deus usa para purificar as fontes que contaminam os seus filhos. Ela não apenas discerne o problema que atinge o filho, mas ela discerne a solução do problema que atinge a sua filha. Isso nós vemos também no verso 22, que diz que ela vai aonde? Ela vai para os pés de Salvador. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus não estava sozinho. Jesus estava com os seus discípulos. E ela vai justamente aos pés do Senhor. Essa mãe sabia quem era o inimigo de sua filha. Ela sabia que o problema de sua filha era espiritual. Muitas vezes isso acontece com as mães, na verdade. Sabe que o problema é espiritual, às vezes é um problema físico, mas entende que há uma ação por trás disso. Ela tem a consciência que existe um inimigo real que estava conspirando contra a sua filha para destruí-la. Ela percebeu isso. Não era uma questão apenas de, quem sabe, botar ela numa outra escola melhor, morar num outro bairro mais seguro, ter mais conforto. Não era isso. Ela entendia que era espiritual e que só a oração, só aos pés do Salvador que ela poderia realmente alcançar aquela vitória. Ela tinha buscado ajuda, irmãos. Eu entendo isso. Aqui contextualizando o texto, criando, imaginando, claro, eu entendo, porque isso, nós, como pais e as mães também fazem isso. Ela havia procurado ajuda em todas as outras fontes, mas ela chegou à conclusão: só Jesus pode libertar a minha filha. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Irmãos queridos, eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite, nesse culto desse dia tão memorável, tão importante para as nossas vidas, que as atitudes das mães de ir até Jesus e buscar em Jesus realmente a solução é o que nós precisamos fazer, é o que as mães precisam fazer. Ela foi aos pés de quem? A
foi aos pés do filho de Davi, ela sabia muito bem quem ele era. Por isso ela chama filho de Davi. Ela conhecia a história, embora se fosse gentia. Ela foi aos pés daquele que fazia milagres. Interessante que primeiro ela chama ele de Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Chama de Senhor e chama de filho de Davi. Ela começa e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos pés de Jesus. Porque Jesus parou para ouvir. Jesus para ouvir a fé de uma mulher aflita. Jesus para. Ele parou. E ela chamou a atenção de Jesus por causa das suas atitudes. Ela chamou a atenção mesmo porque, diante de todos os obstáculos, ela chamou a atenção de Jesus. Mães que com atitude de fé vão aos pés do Salvador receber o discernimento do problema dos seus filhos, porque elas discernem que só Ele pode abençoar. Queridos, uma fé de uma mãe é uma fé que tem discernimento, e essa história nos prova isso. Mas a fé de uma mãe, ela transforma a necessidade em adoração. O seu clamor foi por misericórdia. O verso 22 não diz isso. Ela está aflita, precisa de ajuda. E eu até, olhando para esse texto, embora o texto não fale que houve choro, que houve lágrimas, mas nós podemos sim dizer que houve lágrimas, querendo, clamando ao Senhor, principalmente quando ela fala: tem compaixão, tem misericórdia de mim. Se não houve lágrimas derramando nos olhos, mas Jesus enxergou o seu coração partido, clamando pela sua filha. A sua dor levou Jesus a ouvir o seu problema. Jesus nem ouviu o que os discípulos falaram, né, na despedida. Não, mas levou Jesus a ouvi-lo. Com oportunidade, ela derramou então aos pés do Senhor todo o seu problema. O sofrimento dela abriu o seu encontro com Deus. Aquela mãe transformou a sua necessidade para encontrar com Cristo, para ter uma experiência mais forte com Deus. E isso através da sua fé, que foi gerada no seu coração pelo próprio Deus, com a graça de Deus. Aleluia, Deus é bom. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Não apenas relacionado com a necessidade dessa mãe, com a necessidade das mães que aqui estão, mas presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus às vezes adia a solução dos nossos problemas para que nós nos prostremos mais aos seus pés. Às vezes Deus demora um pouco para resolver aquilo que tanto aflige os nossos corações, porque Ele está querendo que nós nos aproximamos mais dele. Às vezes Ele der uma vez, Ele tem as costas e embora. Mas às vezes Ele demora, porque Ele quer que você se chegue mais aos pés do Salvador. Nós temos experiências na Bíblia que diz isso. O texto aqui nos diz isso. Jesus não abençoa aquela mãe no primeiro encontro, mas Jesus discorre com ela no diálogo. Nós não sabemos quanto tempo durou isso aqui, mas não foi de imediato. E é assim com toda a nossa vida, é assim com toda a nossa vida cristã. E nós temos repletas de experiências na Bíblia sobre isso. Não demorou 25 anos para ter um filho. A Bíblia diz que Ana ia de ano a ano. E ela vinha clamando anos e anos e anos e anos para ter um filho. E Deus deu. Deus é bom, aleluia. Então, queridos, e quanto mais nós nos derramamos aos pés do Senhor com as nossas orações, com os nossos clamores,
cria em nós realmente um espírito de adoração ao Senhor. Observe que o clamor daquela mãe foi um clamor de urgência, mas também foi um clamor cheio de empatia. Qual que era a empatia? A empatia era o problema da sua filha, era o seu problema. O seu clamor era: tem compaixão de mim. Os irmãos estão entendendo? O problema da sua filha era o seu problema. Tem compaixão de mim. Ela poderia dizer: tem compaixão da minha filha, mas não tem compaixão de mim. Então é empatia pela filha. Ela fala: Senhor, socorre-me. Ela não fala: Senhor, socorre minha filha. Isso é lindo, irmãos. Deus olha isso. Essa empatia que nós temos quando nós fazemos as nossas orações. Quando nós nos colocamos dentro da pessoa que está com aquele problema. Era a sua filha que estava possessa, mas ela ora, ela fala: socorre-me. Ela sofria como se fosse a própria filha. A dor da sua filha era a sua dor. E isso acontece com as mães. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. A libertação da filha era a causa mais urgente dela. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Oh, queridos irmãos, esse texto nos mostra a fé de uma mãe. E a fé de uma mãe tem um discernimento, como nós já vimos, sobre o que está acontecendo. Mas a fé de uma mãe transforma a necessidade de uma adoração. Como nós vimos essa mulher adorando ao Senhor. Mas a fé de uma mãe, ela está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a sua filha liberta. Isso nós vemos no versículo 23 ao 27. Eu quero repetir a leitura. Ele, porém, verso 23, lhe respondeu palavra. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Irmãos, nesse ponto aqui, o texto começa dizendo que ela vai atrás de Jesus. E a comitiva continua caminhando. Ela vai atrás de Jesus clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus nem olha para trás, ele nem responde nada, fica em silêncio. E continua caminhando. Continua caminhando. E o discípulo diz: despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E continua andando. Aí o texto prossegue dizendo: ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Olha a expressão: ela, porém, veio. Ela aproximou de Jesus. Ela acelerou o passo. Ela atravessou na frente da comitiva. Ela ajoelhou na presença de Jesus. O adorou. Oh, aleluia, queridos. Ela enfrentou qualquer obstáculo para ver a filha liberta. O obstáculo do desprezo dos discípulos, a barreira do silêncio de Jesus, a barreira na resposta de Jesus, mas ela persistiu. Queridos, isso é maravilhoso. Essa mãe traz para nós realmente um testemunho de fé. Testemunho de fé. A fé de uma mãe que está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver o filho liberto. Quantas campanhas às vezes a mãe faz sem ter condição física, às vezes até jejuma sem ter condição física. E por último, queridos, a fé de uma mãe conduz ao triunfo e toma posse da vitória dos seus filhos. Essa história encerra
com o elogio de Jesus para aquela mulher. Ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Deus é bom, aleluia. Jesus, com aquelas palavras, elogiou a fé daquela mulher. E todos ficaram ouvindo, todos ficaram assustados. Eu quero dizer para as mães presentes: não desista de seus filhos. Eles são os filhos da promessa. Eles não foram criados para viverem no cativeiro. Existe um pensamento sobre fé que diz que a fé ela é morta pela dúvida, a fé é surda para o desencorajamento, ela é cega para as impossibilidades e não vê nada a não ser o seu sucesso em Deus. Eu vou repetir esse pensamento sobre fé, que eu achei muito interessante. A fé genuína, a fé que vem de Deus, ela é morta para a dúvida, é surda para o desencorajamento, é cega para as impossibilidades e não vê nada a não ser o seu sucesso em Deus. A fé honra a Deus e Deus honra aqueles que têm fé. Por isso ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus ficou maravilhado. Como a cura do servo do centurião, que ele diz assim: nem mesmo eu vi em Israel tamanho fé. Irmãos, isso às vezes acontece conosco. Às vezes nós com pessoas que não fazem tanto tempo, que estão numa igreja de 15, 20 anos, e de repente ele entra por aquela porta, senta ali, e de repente Deus começa a responder as suas orações, e ele consegue realmente ser vitorioso, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Tem um outro pensamento que diz que a fé não é saber que Deus pode, é saber o que Deus quer. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência de Deus. E aquela mãe recebeu a sua vitória por causa da sua fé, e a sua filha foi liberta. Por isso Jesus disse: faça contigo como queres. Nós queremos encerrar, concluir a nossa sermão nessa noite. Eu tenho certeza que o melhor presente que você, como mãe, poderia receber hoje, eu tenho certeza que se você abriria a mão de qualquer presente valioso pelo sucesso do seu filho, pela libertação do seu filho, pela cura de uma enfermidade, pela libertação do cativeiro. Nós queremos nesse dia das mães, orar pelas mães que têm filhos no cativeiro, que têm famílias dilaceradas, que têm filhos em situações difíceis, que você tem chorado. Nós queremos, como igreja, pastor, quero orar e clamar a Deus pela sua família, pelo seu filho, pela sua filha. Aleluia, Deus é bom. Eu queria que nós ficássemos de pé. Todo mundo estava nós. Eu sei que o culto é de alegria, celebração dos dias das mães, mas eu sei que tem mães aqui com problemas. Eu sei que tem mães aqui com filhos em dificuldade.
sei que tem mães aqui que estão com seus corações rasgados, preocupados com seus filhos. E nós queremos orar. Eu acho que esse é o melhor presente que Deus pode te dar, é visitar o seu filho e abençoar a sua casa. Por isso eu pediria que você não desculpe, você não precisa vir em frente. Mas eu queria que você que colocar um filho na presença de Deus, ou os filhos na presença de Deus, coloque a mão sobre o seu coração. Assim como Jesus atendeu o pedido desta mãe, que nesta noite o Senhor possa dar esse presente para você, possa visitar a sua casa, a sua família e abençoar, no nome de Jesus. Queria convidar o pastor Augusto aqui para fazer esta oração. Em nome de... Vem cá, pastor. O Senhor olha para nós, para Deus abençoar os pedidos dessas mães pelos seus filhos. Senhor Deus, uma mensagem direta para os nossos corações. E o que nós queremos te pedir agora, que as tuas boas mãos estejam sobre cada mãe aqui dessa igreja, cada mãe aqui dessa cidade, cada mãe aqui desse estado, cada mãe do Brasil. Que as tuas boas mãos estejam dando a cura, estejam dando a libertação, estejam dando graça e força para que esta mãe que está passando por um momento difícil nesse dia possa continuar andando, caminhando, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Senhor, abençoa essa igreja, que tenha abençoado mães aqui neste lugar. Pai, esta é a nossa oração, crendo que por misericórdia o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Eu convido a falar para o Senhor em nome de Jesus. Amém?